Olá, turma, vamos explicar a resolução desse exercício de revisão. É um exercício típico de técnicas de orçamento de capital, onde a gente vai determinar período de payback, valor presente líquido, taxa interna de retorno, índice benefício-custo ou índice de lucratividade e, por último, a TIR modificada. A Oliver Logistics Incorporation está escolhendo o melhor dentre dois novos caminhões para sua frota, o modelo ST e o modelo SW. Os fluxos de caixa relevantes constam da tabela a seguir. O custo de capital da empresa é de 14,5%. Bom, então vamos entender, né? Vamos imaginar que a empresa esteja avaliando a compra de dois caminhões, dois modelos ou duas marcas diferentes. O modelo ST custa R$ 1.350.000 e o SW R$ 1.109.000. E aqui são os fluxos de caixas que serão gerados com esse caminhão. Então imaginemos que aqui tanto faz, né? Pode ser a compra de um caminhão novo para ser usado ou a substituição de um velho, mas o que interessa para nós é que o desembolso inicial vão ser desses valores, tá? Pode ser que tenha um caminhão velho que tenha sido dado de entrada, pode ser que seja um negócio novo. Se for um caminhão velho que tenha sido dado de entrada, igual a empresa vai ter que desembolsar. Vamos analisar esse ST aqui, né? E aí depois dá para replicar a maneira que for feito aqui no SW. Então vamos imaginar que mesmo na troca a empresa tenha que desembolsar R$ 1.350.000. E aí esse caminhão, por ser mais novo, né, deverá gerar mais valor de frete, né, deverá ter menos custo de manutenção e aí deverá sobrar no mês, no ano deverão sobrar esses valores, 527 mil no primeiro ano, 511 no segundo ano, e assim sucessivamente. Observem que os valores são decrescentes, tá? Isso é normal num equipamento, especialmente num caminhão, porque os custos de manutenção eles vão aumentando ano a ano, tá? E vai chegando um ponto que vai se tornando inviável o caminhão velho, e aí você precisa renovar a sua frota. Bom, o que nós vamos fazer? Primeiramente, o período de payback, tá? O que é o período de payback? É o momento na linha do tempo, e eu não fiz aqui o fluxo de caixa na linha do tempo, nós vamos fazer na tabela mesmo. É o momento em que a soma dessas entradas, aqui 527, 511, 496, 481, a soma delas atinge o valor do desembolso, tá? Nós vamos calcular o período de payback simples, não o descontado. O descontado é mais complexo e não há necessidade, uma vez que o nosso desejo é comparar os dois para ver qual é o melhor. Então vamos fazer o payback simples para os dois. Então se eu for somando, vou abrir a HP aqui, se eu for somando, né, os valores aqui vamos pegar esse projeto aqui, vamos limpar primeiro os dados, 527 mil no primeiro mês, né, mais 511 mil no segundo mês, já tem 1.038.000. O meu objetivo é atingir 1.350.000. Então, em 2 anos, eu já consigo recuperar 1.038.000. Se eu acrescentar o valor total do terceiro ano, que é 496.000, ele vai ultrapassar, né, 1.350.000. Tá? Então, eu não preciso, ele vai para 1.534.000 no final do terceiro ano. Eu não preciso de todo esse valor do terceiro ano para mim atingir o meu período de payback. Significa que o payback deverá estar entre o segundo e o terceiro ano, ou seja, deverá ser de 2 anos e alguns meses. Como que eu calculo esses meses? Eu imagino sempre que esses valores eles são obtidos no final do ano, né? É o somatório do que foi entrando de dinheiro no caixa do negócio ao longo dos dias e dos meses, de maneira que no final do ano somou-se esses valores. Então, no final do terceiro ano, eu tinha 496.000. Então, foi acumulado, né, de retorno desse negócio, 496.000 ao longo dos 12 meses do terceiro ano. Mas eu não preciso de todo ele. Veja que quando eu somei os três, 527, 511, 496, eu obtive 1.534.000. Ultrapassou a minha meta, que é 1.350.000. Então, eu vou descontar aqui para ver quanto ultrapassou, né? Mas depois eu vou fazer uma conta melhor. Então, 1.350.000 menos ultrapassou 184.000, tá? Então eu não preciso
de todos os 496 mil. Vamos fazer uma outra conta aqui. 496 mil menos 184 mil. Tá? Seja bem-vindo à Central de Segurança. E aí eu chego em 312 mil. Ou seja, para mim atingir o período de payback, eu vou usar apenas 312 mil do ano 3. Tá? Vamos conferir? 312 mais 511. 511 mais 527 mais. Cheguei no 1.350. Tá? Ok? Agora eu já esqueci do valor. Vamos fazer de novo. Puxa, esqueci. Como é que eu faço? Vamos lá. 1.350.000. Fazer o contrário. Tá? 527 mil menos 511 mil menos. Então estão faltando 312 desses 496. Aí eu monto uma regra de 3. Eu não vou montar aqui, vou fazer de cabeça, mas vocês podem montar na resolução de vocês. Vocês vão fazer uma regra de 3 assim. 496 mil está para 12 meses. Faz na primeira linha, como se eu colocasse aqui uns tracinhos aqui do lado, né? 12 meses. E embaixo do 496, 312 mil está para X. E aí a conta que eu vou precisar fazer vai ser 312 dividido por 496, então 312 mil, 496 mil dividido, e aí multiplico por 12 meses, 12 vezes. Então dá 7,55 meses. Então o meu período de payback vai ser 2 anos, 7 meses e os 55. Como é que eu faço? Quanto que é 0,55 meses? Eu vou tirar o 7 aqui, vou fazer 7 meses, 7 menos, e vou multiplicar por 30, para ver quantos dias equivale isso. 30 vezes 16 dias. O 45 também aí é exagero, né? Então, o período de payback para o projeto ST, payback simples. 2 anos, 7 meses e 16 dias, tá? Se desse aqui acima de 5, depois da vírgula, 5 ou mais, eu poderia arredondar para 17. Tá? Então chegamos ao primeiro número aqui, né, do nosso exercício. Período de payback do projeto ST. 2 anos, 7 meses. 2 anos, 7 meses e 16 dias. Ok? Esse é o período de payback. Muito bem. Agora, vamos continuar para o projeto ST. Vamos calcular o VPL e a TIR, tudo numa pegada só. Tá? VPL e TIR, calculo tudo junto. Muito fácil, utilizando as teclas GCF0, GCFJ. Tá? Então, eu vou na sequência. Começo com 1.350.000. Ele é negativo, então CHS, GCF0, ok? Lancei o primeiro valor do fluxo de caixa, vou na sequência. O próximo é 527.000. 527.000, GCFJ, agora é tudo CFJ. 511.000, GCFJ. 496.000, GCFJ. 481.000, GCFJ. 467.000, GCFJ. Agora eu vou lançar a taxa, que é 14,5. 14,5 é o I. E aí eu chamo o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. FNPV me dá o valor presente líquido. 347.596,59. Esse é o valor presente líquido. E agora chamo a taxa interna de retorno. FIRR. 25,10%. Ok? Vamos ver a resolução aqui. 347.596 é o VPL do projeto ST. 25,1% é a taxa interna de retorno. Ok?
As respostas estão aí no exercício. Agora está pedindo para calcular na sequência, né, o índice benefício-custo ou o índice de lucratividade. Esse índice benefício-custo eu vou dividir todas as entradas do projeto, a soma das entradas, dividido pela despesa que eu tive para executar o meu projeto, que é, no caso do ST, 1.350.000. Então é a soma de tudo isso dividido por 1.350.000. Só que eu não posso somar valores que estão em tempos diferentes, né? Eu fiz isso para o payback de maneira excepcional, né? Mas para esse tipo de conta eu não posso fazer. Então o que eu tenho que fazer? Preciso levar todos os valores até o tempo zero, tá? Descontados a uma taxa de 14,5%. Na verdade, eu vou fazer um cálculo parecido com o VPL. Eu vou mostrar para vocês, vou mostrar como que eu levo tudo isso. Eu poderia levar separado, né? Poderia pegar o 467 e levar até zero, né? Como que eu faria isso, né? 467 mil, se eu for levar lá no tempo zero, 467 mil vai ser um valor futuro. O número de períodos aqui é 5, ele está 5 anos do tempo zero, então 5 é o meu N, 14,5 é a minha taxa I, e aí eu chamo o valor presente. Deu 237 mil. Deu negativo porque é dessa operação. Sempre quando eu calculo PV ou FV, se eu botei FV positivo, PV vai dar negativo e vice-versa. Então esse 467 mil, ele, se for trazido até o tempo zero, a uma taxa de 14,5%, descontado a uma taxa de 14,5%, ele vai chegar no tempo zero como 237 mil. É normal diminuir, né? A mesma coisa se você vai antecipar a prestação de um financiamento, né? As prestações futuras elas chegam no valor presente mais barata, né? Quanto mais distante, menor ela vai chegar. E aí eu guardo esse 237, né? Vou guardando ele, que eu vou somar depois com o 481, que eu vou levar para o tempo zero, com o 496, que eu vou levar para o tempo zero, o 511 e o 527. Daí eu vou somar tudo, tá? Então anotei lá o meu 237 mil, tá? Agora eu vou calcular a quanto o 481 vai chegar no tempo zero. 481 mil é o meu valor futuro. O N agora é 4, porque ele está a 4 anos do tempo zero. A taxa continua a mesma, 14,5 I. Chamo o PV. 279 mil. Tá? Anoto lá junto com o valor anterior. E assim eu vou um por um. Tá? Agora eu vou para o 496. É o meu valor futuro. Ele está a 3 anos distante do tempo zero. A taxa continua sendo 14,5. Chamo o valor presente. Chegou a 330 mil. Tá? Faço todos eles, os 5, e somo tudo. Tá? Esse é um jeito de fazer a soma das entradas no tempo zero. Tem um outro jeito que eu posso fazer, é utilizar o mesmo roteiro que eu uso para calcular o VPL. Só que eu não considero o valor inicial. Eu vou considerar o valor inicial zero. Tá? Então eu vou fazer, interrompi esse método aqui na metade só para explicar para vocês. Agora eu vou fazer de um jeito mais direto. E depois tem um mais fácil ainda. Tá? Vou utilizar as teclas fluxo de caixa, vou considerar, limpar os dados aqui primeiro, né? Vou considerar que no início eu não tenho nada, eu só tenho zero. Então 0 GCF0, 527, eu vou na sequência, né? 527 mil GCFJ, 511 mil GCFJ, 496 mil GCFJ, 481 mil GCFJ, 467 mil GCFJ. Eu quero saber o valor presente de tudo isso descontado a uma taxa de 14,5. Então, 14,5 é a taxa e agora eu chamo o valor presente, NPV. 1.697.596. Tá? 1.697.596. Esse é aqui, ó, o valor presente
dos fluxos de caixa de entrada de 1 a 5 anos, né, descontados a uma taxa de 14,5 no tempo zero. Tá? Por que eu preciso desse valor? Para mim calcular o índice benefício-custo, ou índice de lucratividade. Esse índice ele é igual a esse valor presente dividido por 1.350.000, ou seja, tudo que entrou dividido pela despesa que eu tive. Tá? Então vamos fazer a conta aqui. 1.697.000, 1.350.000 dividido 1,26, o índice benefício-custo ou índice de lucratividade. O significado desse valor significa o seguinte: para esse projeto ST, para cada R$1 que eu coloco no projeto, o projeto me devolve R$1,26. Tá? É a lucratividade do projeto. 26 centavos a mais para cada R$1 que eu coloco. Coloquei R$1 no projeto, depois de executado o projeto vai me devolver R$1,26. Tá? Eu falei que tinha um jeito mais simples de chegar nesse 1.697.000. Tem sim, é muito fácil. Tá? Na verdade, esse 1.697.000 ele é o valor do investimento inicial mais o VPL, mais 347. Quer ver? Ó? E o VPL a gente já calculou, 1.350.000 mais 347. 347.596,59 mais 1.697.000. Então eu não preciso fazer todo esse cálculo. Uma vez que eu cheguei a TIR e VPL, tá, o meu índice benefício-custo vai ser muito fácil de calcular. Né? Deixa eu abrir uma outra telinha aqui. Poderia considerar o seguinte: índice benefício-custo ou índice de lucratividade, então vai ser igual ao VPL mais o investimento inicial, que é o fluxo de caixa zero, CF0, né, dividido pelo fluxo de caixa inicial, pelo CF0. Né, ou índice benefício-custo ou índice de lucratividade vai ser igual, no meu caso aqui, VPL 347.596,59 mais o CF0, 1.350.000, somo os dois e divido pelo mesmo 1.350.000. Ok? E aí eu vou chegar no meu resultado, que é 1,26. Tá bom? Legal, né? Muito bem. Vamos olhar o exercício de novo. Vamos subir aqui. Muito bem. Conseguiu o payback, conseguiu o VPL, conseguiu o TIR, conseguiu o índice benefício-custo. Agora eu preciso calcular a TIR modificada do projeto. O que é essa TIR modificada? Aí é interessante a gente falar do seguinte: vamos considerar que eu estou executando esse projeto, tá? Considerando sempre esse ST aqui. Depois do SW vocês vão ter condições de fazer replicando essas contas. Gastei 1.350.000, né? Comprei o caminhão novo e comecei a ter lucro. Primeiro ano sobrou 527.000. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou gastar? Né? O que eu vou fazer? Em tese, né, você vai investi-lo em algum, vai aplicar em algum investimento. Tá? E aí vem uma pergunta: quanto que esse investimento vai dar de retorno? Tá? E aí imagino que eu juntei 527.000, apliquei ele por 4 anos até o final do projeto. No segundo ano sobrou 511.000, apliquei até o final do projeto. No terceiro ano sobrou 496.000, apliquei por mais 2 anos. E no quarto ano sobrou 481, apliquei por 1 ano. No quinto ano sobrou 467. Acumulei uma riqueza X. Essa riqueza acumulada, ela vai depender do retorno desse investimento. Tá? E aí é importante vocês compreenderem que a TIR que nós calculamos por aquele método tradicional da HP, ela supõe
que esses valores que vão sobrar a cada ano serão reinvestidos a uma taxa igual à própria TIR. Ou seja, passou-se um ano, sobrou 527 mil, esse 527 mil seria investido no projeto ST a 25,1% ao ano, que é a própria TIR do projeto. Mas daí eu pergunto, o que me garante que eu vou conseguir um outro projeto igual que dê tanto dinheiro assim? 25% é bastante, né? 25,1% ao ano é muito. Então, esse cálculo da TIR é um cálculo bastante, como é que eu vou dizer? Ele não é um cálculo conservador, é um cálculo bastante otimista, né? E é importante eu fazer uma conta mais conservadora. Então, a TIR modificada, ela parte do seguinte princípio: eu não vou conseguir investir esses valores à própria TIR, eu vou investir a um valor menor. E esse valor menor, a gente utiliza o próprio custo de capital da empresa, que é 14,5, que é um valor bem mais baixo. Então, eu vou usar um artifício agora, eu vou calcular quanto que eu conseguiria obter no final do quinto ano, no final do projeto, se eu reinvestir cada um desses valores, 527, 511, 496, 481, à própria TIR. Quanto que eu teria no final do ano? Tá? Eu vou abrir uma janelinha aqui de novo, vamos pegar aqui, vamos fazer esses cálculos, tá? Então, vamos começar pelo 527 mil, tá? Então, eu tenho 527 mil que vou investir durante 4 anos a 14,5%. Daí eu vou lá na minha HP, tá? Olha a conta que eu vou fazer. Vamos limpar aqui os dados. Eu vou considerar o 527 mil um valor presente, o meu PV, tá? Ele vai ser investido a taxa de 14,5%, então é a minha taxa, por um período de 4 anos, porque do 1 até o 5 dá 4 anos. 1, 2, 3, 4. Então 4 é o meu N, tá? E aí eu vejo quanto que vai ser o valor futuro. O valor futuro vai ser 905.800. 801, vamos botar. 905.801. Agora eu vou fazer a mesma conta para o 511 mil. 511 mil, se eu for aplicá-lo a uma taxa de 14,5%, agora não mais por 5 anos, mas por 4 anos, que eu já estou chegando, aliás, por 3 anos, que eu estou chegando no final do projeto, quanto que eu vou obter? Opa, aqui ficou 2, né? Vamos acertar aqui, 511 mil. Então, 511 mil é o meu valor presente, ele vai ser aplicado a uma taxa de 14,5% ao ano, por 1, 2, 3, por 3 anos. 3 anos. O valor que eu vou obter vai ser 767,074. 767,074. Agora vamos para o próximo, 496 mil. Quanto que eu vou conseguir obter ao final no quinto ano? O 496 mil é o meu PV aplicado a uma taxa de 14,5 e ele vai ser aplicado por 2 anos, né? Então 2 é o meu N, encontro FV, 650.268. Agora eu faço a mesma coisa para o último que vai ser investido, porque o do ano 5 ele não vai dar tempo de investir, né? 481 mil. Vamos ver quanto que vai chegar. Aqui vai ser um ano, né? 481 mil é o meu valor presente, taxa 14,5. 1 é o N, meu valor futuro, 550.745. Só por curiosidade, quando eu vou aplicar por um ano, eu posso fazer direto aqui, posso fazer 481 mil, Enter,
14,5% mais, tá? Dá o mesmo valor, tá? Bom, e aí o último valor ele não vai render, porque vai ser gerado no final do projeto, não vai dar tempo de aplicá-lo. O outro vai ser o próprio 467, tá? E agora eu somo os três valores para ver quanto que eu vou obter, né? Vou somar tudo e vou ver quanto que eu vou obter. 905.801, 767.074 mais 650.286 mais 550.745 mais 467 mais. Vou obter 3.340.906. Então a soma vai dar 3.340.906, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fluxo de caixa paralelo. Aqui eu tenho o fluxo de caixa, né? O ano zero entrou 1.350. O meu fluxo de caixa paralelo vai ser o seguinte, tá? No ano zero, tá? Ano zero vai entrar, então, e aí negativo, né? 1.350.000. E vamos botar aqui que esse valor é negativo. Negativo, tá? Eu vou considerar que no ano 1, que no ano 2, que no ano 3 e que no ano 4 não vai entrar nada, tá? Eu vou considerar que não vai entrar nada, tá? Já vou explicar para vocês. Então, nesses anos aqui, entraram zero, tá? Porém, no ano 5, isso é um artifício que eu uso para calcular a TIR modificada. No ano 5 vai ter entrado os 3 milhões. Então eu estou imaginando que em vez de pingar, cada ano pingar um pouquinho de dinheiro, em vez de primeiro ano 527, segundo 511 e assim por diante, vai pingar só no final, que esse dinheiro do projeto foi investido a custo de capital e no final eu tenho 3.340.906. E agora, para esse fluxo de caixa, eu vou calcular a TIR utilizando o mesmo roteiro que eu utilizei para calcular a TIR e o VPL anteriormente, que é o GCF0 e o GCFJ. Então, o que eu vou fazer? 1.350.000 negativo é o meu GCF0. Próximo ano, entrou nada, entrou zero. Então, 0 GCFJ. Como esse zero repete 4 vezes, eu vou informar a HP que ele repete 4 vezes. Então, 4 GNJ. Ok? Repetiu 4 vezes. E agora eu vou pôr no 5. 3.340.906 é a última entrada, GCFJ. E aí eu chamo a TIR aqui, ó, FIRR, que é a TIR modificada. Então, a TIR modificada é igual a 19,87%, ou 19,9% se eu for dar um F1 aqui, né, e arredondar para uma casa depois da vírgula. Tá? Essa é a TIR modificada para esse projeto. Vamos ver aqui nas respostas. Aqui arredondei para 19,9%. Bom, ok, calculei tudo. Calculei o VPL, calculei a TIR modificada, calculei o índice benefício-custo, calculei o período de payback. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Vou imaginar que eu faça também isso para o projeto SW. E aí eu preciso resumir as preferências ditadas por cada medida calculada nos itens acima e indique qual projeto você recomendaria. Então eu vou dar um parecer. Imagine que você é um analista financeiro que teve a função na sua empresa ou foi contratado, terceirizado para isso, para analisar esse projeto e dar um parecer. Bom, primeiro indicador, o período de payback. O projeto ST,
aqui está MN, mas é ST, né? O projeto ST tem um período de payback um pouquinho superior do projeto SW, né? O projeto SW deu 5 dias a menos. Eu poderia dizer que praticamente é o mesmo período de payback, né? 5 dias não faz muita diferença, mas deu uma leve tendência, né, para o projeto SW, que teve o período de payback um pouquinho menor, tá? Mas praticamente são iguais. O VPL do projeto ST deu bem maior, 347 mil para 294. Ele teve um VPL de 50 mil a mais. O que é o VPL? É realmente quanto que vai sobrar de dinheiro, ou em outras palavras eu poderia dizer em quantos reais ou em quantos dólares, né, se for em dólar, vai aumentar a riqueza dos acionistas, ou quão mais rica a empresa vai ficar. Em valores atuais, em valores do tempo zero, caso seja optado pelo projeto ST, a empresa ficaria 347 mil mais rica, e no projeto SW 294 mais rica. Porém, tem um porém aqui, né? Essa diferença de 50 mil a mais, ela é inferior ao valor do projeto. O projeto ST, ele é 250 mil a mais quase, né? Então eu diria que essa vantagem, ela não é uma vantagem, tá? Não é tanta vantagem assim, né? Porque eu vou precisar desembolsar mais. Mas é o que vai sobrar, né? Eu vou cobrir esse 1.350.000, vai sobrar 50 mil a mais, né? Talvez, caso eu não tenha dificuldade em arrecadar mais dinheiro, porque às vezes, se eu preciso captar mais dinheiro, né, porque eu vou precisar captar 250 mil a mais, eu acabo secando as minhas fontes de captação, né? Porque as empresas não têm fontes de captação ilimitadas, existe um limite. É a mesma coisa nós, a gente tem conta no banco, o banco tem um limite para empréstimo pessoal, um limite para contratação de empréstimos, né? Seja de imóvel, de veículos. Então, de repente, se eu uso muito desse limite, não vai me sobrar tanto para usar em outros projetos. Então, isso eu tenho que levar em conta também, tá? Mas a realidade é que aqui vai sobrar mais dinheiro. Isso é muito bom. Se eu olhar para a TIR do projeto SW deu maior, 25,4. Pouca coisa, mas é maior, né? Então, o payback tem uma pequena diferença pro SW, o VPL tem uma diferença moderada pro ST, a TIR tem uma diferença pequena pro SW, e aí eu vou para o índice benefício-custo, praticamente igual, né? 1,26 e 1,27, uma pequena diferença para o projeto SW. Tá? Então eu tenho aqui já payback, TIR e índice benefício-custo, 3 índices favorável para o SW contra 1 do ST. E aí eu vou para a TIR modificada, né? A TIR modificada, o projeto SW vai dar 20. Também pouca diferença para 19,9, né? Pouca diferença. Então há uma diferença muito pequena na maioria dos indicadores, à exceção do VPL, pro SW, tá? Há uma diferença pequena. Mas é fato, ela existe, né? A única vantagem do projeto ST é o VPL. Então o que eu diria, né? No parecer, além de fazer esses comentários, né? Se eu pensar em aumento da riqueza, e caso a empresa não tenha restrição em utilizar um pouco mais de dinheiro, o projeto ST poderá vencer, né? Agora, se eu olhar secamente os indicadores, há uma vantagem do projeto SW, à exceção do VPL. Tá? Além do mais, o projeto SW ele tem um investimento menor, o que implica que eu não vou exaurir, não vou secar as minhas fontes de recurso. Vai ficar uma sobra para usar em outros projetos. E aí eu estaria inclinado a dizer que dentre os dois eu optaria pelo projeto SW. Tá? Mas caso a empresa deseje, por motivos externos a esse cálculo aqui, a essa análise, o projeto ST, não há muito problema nisso, ela não vai perder dinheiro por causa disso. Tá? Ela tem também as suas vantagens, principalmente nesses 50 mil a mais do VPL. Ok?
Então essa é a resolução, espero que ajude vocês. Nossa prova vai ser muito parecida com isso, eu vou trocar os nomes e os valores apenas, né? É demorado o cálculo, então vocês precisam ter uma certa agilidade para fazer. Muito obrigado.